Meus amigos e amigas, nós estamos vivendo o ano do leigo. O Papa Francisco instituiu esse ano, 2018, com o ano do laicato. Laicato quer dizer do leigo. Então a pergunta que fica para nós todos, que somos leigos, né, como é que deve ser a atuação de um bom leigo na igreja? Né? Bom, primeiro de tudo é preciso a gente entender que o leigo, ele é igreja, ele faz parte da igreja. Não é só o clero que é a igreja, o papa, os bispos, os padres, os consagrados. Não, o leigo, os pais de família, mães de família, nós somos membros de Cristo pelo batismo. Assim como essa mão é membro do meu corpo, faz parte do meu corpo, nós somos membros do corpo de Cristo. Santo Agostinho dizia, que maravilha! Nós somos Cristo, porque participamos do corpo de Cristo. Não que nós sejamos Deus, não, mas nós participamos da vida de Deus. Ora, então, por causa do batismo, por causa dessa nossa ligação, né? Jesus disse, permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer, o ramo tem que estar ligado no tronco. Isso acontece pelo batismo. Pelo batismo nós passamos a ser filhos de Deus, membros da igreja, templo do Espírito Santo, herdeiros do céu, tudo isso. Então, nós leigos temos que ter uma vida na igreja. E qual é a participação da nossa vida na igreja? É para cumprir a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é trazer os homens para Deus, salvar as almas. Salvar uma alma quer dizer isso, trazer para Deus. O que é uma alma perdida? É uma alma sem Deus. Então, qual é a nossa missão de leigos? Trazer as pessoas para Deus, para a igreja. Então, é o trabalho de evangelização, o trabalho de catequese. E aí, o que o leigo precisa ter? Primeiro de tudo, o leigo precisa conhecer a doutrina católica, né? Ele tem que conhecer, por exemplo, o catecismo da Igreja Católica. O Papa João Paulo II, quando aprovou esse catecismo aqui, né, em 1992, João Paulo II disse que aqui está o texto de referência da fé católica. O que é ser católico? É conhecer isso daqui e viver isso daqui. Então, se o leigo quiser ser um leigo que realmente tem uma vida atuante na igreja, mas uma vida responsável, né, o Concílio Vaticano II chamou o leigo para participar profundamente do trabalho da igreja, sobretudo aqui no Brasil, onde nós temos poucos padres. O leigo é importantíssimo, mas ele tem que conhecer a doutrina, para não ensinar coisa errada, para não viver coisa errada. Então, conhecer bem os nossos dogmas da fé, sobretudo os 12 artigos do credo, conhecer bem sobre os sacramentos, os 7 sacramentos, conhecer sobre a moral católica, principalmente baseada nos 10 mandamentos, e a espiritualidade. O leigo que não tem espiritualidade, o leigo que não reza, o leigo que não tem uma vida sacramental, que não se confessa regularmente, não participa da missa, não comunga, um leigo que não medita a palavra de Deus, é um leigo que o que os teólogos chamam de tíbio, a tibieza, né? Aquele leigo frouxo, né? Que a igreja para ele não significa nada, de vez em quando ele vai à missa no domingo, né? E pronto, acabou, mas não está nem aí, ele não se sente igreja, ele não se sente membro da igreja, ele não se sente compromissado com a igreja. A igreja para ele não é um compromisso, uma mãe que o salva, que o leva para o céu e que ele participa da missão dessa igreja. O Papa Bento XVI colocou aquela frase, né? Ser discípulo e missionário de Cristo. Primeiro, ser discípulo de Cristo, ou seja, viver o que o Cristo ensina, a palavra dele, seus mandamentos, o que está na Bíblia, está nos Evangelhos, mas também ser missionário, ou seja, participar da missão da igreja, se sentir responsável pela missão da igreja, né? A igreja tem uma identidade, tem uma missão, né? E tem uma vocação. A identidade da igreja a igreja é o corpo de Cristo, é o sacramento universal da salvação, a identidade, né? Ela tem uma missão, salvar as almas, evangelizar.
e tem uma vocação, a santidade. Então, nós leigos devemos viver essas três realidades. Ter esse compromisso com a igreja, com a identidade da igreja, corpo de Cristo, ter uma participação na missão da igreja de evangelização e ter um compromisso de santidade. Porque o Papa João Paulo II dizia uma coisa muito impressionante. Ele dizia assim, a força mais poderosa para levar Cristo aos homens é a santidade. Não é simplesmente o microfone, a rádio, a TV, a internet, tudo isso ajuda. Mas o Papa fala o mais importante que está por trás, a força poderosa da evangelização é a santidade. Você percebe que os grandes evangelizadores, né, foram santos. Você pega aí o São João Bosco, né? Você pega um Santo Inácio de Loyola, que fundou a congregação dos jesuítas, um São Francisco de Assis, fundou lá os franciscanos, São Domingos de Gusmão, fundou os dominicanos, né? Foram santos, os santos foram que abalaram o mundo. Então, o leigo, né, nesse ano do leigo, ele precisa rever bem essas coisas. Será que eu estou sendo igreja, filho da igreja, comprometido com a missão, com a identidade da igreja? Será que eu estou participando dessa missão da igreja? Será que eu estou participando dessa vocação da igreja, que é a santidade? Aí a gente pode realmente amar a igreja, defender a igreja e servir a igreja.